E aí galera, bem-vindos a mais um Nerdice em Debate. Dessa vez vamos falar da estreia da semana e uma notícia triste. Mas primeiro, a vinheta. Então galera, depois de duas grandes estreias relacionadas às histórias em quadrinhos, não vamos falar novamente sobre BVS, não. E nem vamos enaltecer mais a Marvel pela obra-prima que nos entregou no Guerra Civil, também não vamos falar sobre isso. Vamos falar da segunda vez que a Fox surpreendeu o cinema este ano, nos trazendo em fevereiro Deadpool e agora X-Men Apocalipse. Voltando, só para uma recapitulê para vocês. Bryan Singer ele dirigiu o primeiro e o segundo X-Men quando ele começou a primeira trilogia lá em 2000. Retornou em Dias de um Futuro Esquecido após um grande sucesso de Matthew Vaughn fazendo X-Men First Class, ou Primeira Classe. Com o Dias de um Futuro Esquecido, tinha todo um hype ao redor desse novo filme, porque era a volta dele aos X-Men e tentar corrigir a cronologia. Depois de arrumar a cronologia, que alguns podem ter achado uma porcaria, outros podem ter ovacionado, a verdade é que Bryan Singer voltou em grande estilo. Após todo o sucesso que a Marvel vem fazendo, a Fox, ela aparentemente tenta se redimir. Falei antes em relação a Deadpool, que foi uma surpresa, porque só existia um hype mais por parte de fãs e descrença da grande maioria, foi um enorme sucesso. Eu acredito que por um lado isso vai acontecer com os X-Men, mediante a crítica levar em consideração que a Fox está se baseando na Marvel para criar sua própria mitologia, sua própria cronologia. A mitologia ela já criou e já se consagrou na primeira trilogia dos X-Men. E após consertar os erros que eles mesmos criaram, junto com o Wolverine e os demais filmes dos X-Men, agora eles partem do zero. O que eu quero dizer com partir do zero? Que agora vai ser apresentada a primeira equipe de X-Men. Por isso, saia da sala neste momento, porque a partir daqui eu só vou falar em relação aos filmes. Nada a ver com os quadrinhos. Como eu já falei em outros filmes que eram adaptações, esquece o quadrinho. O quadrinho serve só como base. Ele dá a ideia e ele só serve para ser a fonte inspiradora. Ai, mas a Mística não é dos X-Men. Ai, mas a Mística nunca foi líder. Cara, não viaja. A Jennifer Lawrence, ela tem um potencial enorme, ela já ganhou Oscar, ela é indicada todo ano, muita gente curte a mina. Ela se consagrou como atriz de ação com a sequência de Jogos Vorazes, com toda aquela parafernália baseada nos livros. Então, automaticamente, os caras com ela, que lançaram no First Class, antes dela estourar, vão sugar. Filme é pra gerar dinheiro, não é só pra agradar fã. Então, pega e esquece desse tipo de coisa, por favor. Então, vamos lá. Em relação à história, Apocalipse, ele é considerado o primeiro mutante como apareceu nos trailers que vocês devem ter visto. Só que ele não é um Apocalipse 100% dos quadrinhos, como eu disse, ele é baseado. Ele surge no momento em que os mutantes eles já são conhecimento desde 1973, em virtude do Magneto ter feito um atentado ao presidente abertamente na rede de televisão. Durante esses 10 anos, Xavier já se reconstituiu, montou a escola e está abertamente, todo mundo sabe que ele tem uma escola para jovens superdotados. A partir dali a premissa é o quê? É como o Apocalipse vai adentrar neste mundo estilo Capitão América. Depois de acordar centenas de milhares de anos, o cara chega e vê que os mutantes eles foram enganados por falsos deuses. E em contrapartida, depois do atentado ao presidente, o Magneto desapareceu. Aí vem a primeira referência em relação aos quadrinhos, que é muito bacana, porque apesar de que algumas pessoas acham que humanizaram demais
os personagens, tanto Xavier quanto o Magneto, isso é o essencial, é a empatia com o telespectador, com o público-alvo, que trouxe a questão dos mutantes para as minorias, para a identificação daquele cara que sempre foi excluído na escola. Então, isso foi muito batido, tanto que na primeira trilogia era Martin Luther King versus Malcolm X, na figura do Xavier e do Magneto. Agora, como dar uma nova roupagem para isso e trazendo um vilão tão foda quanto o Apocalipse, automaticamente o Magneto não era mais tão poderoso, correto? Errado. A humanidade do Magneto é posta à vista no momento que o Magneto está isolado na Polônia, trabalhando numa serralheria lá, numa indústria, alguma coisa assim, e ele tem uma família, uma filha, uma esposa. E aí remete lá ao Magneto Zero, que saiu nos Estados Unidos na década de 90, que foi uma historinha escrita nos anos 80, se não me engano, pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Ball, em que o Magneto ele estava numa aldeia alemã, e daí descobrem que ele tem os poderes e tal, e matam a esposa e a filha queimada. Não vai acontecer isso exatamente, mas é a primeira homenagem, a primeira referência do filme. E enquanto isso, nos Estados Unidos, Moira McTaggart está voltando do Cairo após descobrir o ressurgimento de Apocalipse, e ela não se lembra, para quem viu em primeira classe, quem é Charles Xavier, que ela teve uma relação com ele. Destrutor volta a aparecer e ajuda o Xavier a chegar até ela, e aí ele conta, né, não, eu apaguei da mente dela e tal, e eles tinham meio que um romancezinho e tal, mas isso é subjetivo. O pau come ao longo do filme, mas de maneira moderada. A apresentação muito bacana, o Anjo, o Noturno, o Ciclo, e por incrível que pareça, Sansa Stark como Jean Grey, cara, ela surpreende muito no filme. Ela é a maior surpresa pra mim, porque assim, ó, eu não suporto essa menina. Em Game of Thrones ela é uma bosta, mas só que no filme como Jean Grey ela ficou muito boa. Os efeitos não preciso dizer, né, porque o Noturno, nós já fomos apresentados no X-Men 2, então o Bryan Singer não inovou em nada ali. Ele inovou mais os poderes do Magneto e mais em relação ao Apocalipse. A segunda referência que eu vou fazer pra vocês, eu não vou entregar muito do filme, mas eu vou entregar 3 pontos que são spoilers totais. A segunda referência é justamente em relação à Arma X. Cara, vê o Wolverine. Sim, ele aparece, mas não da maneira que vocês estão imaginando. Acontece uma parada que os caras vão estar presos lá no mesmo lugar onde foi criado o Wolverine, onde aparece no X-Men 2. E aí eles têm que se salvar e salvar os caras que estão presos e tal. E aí o Wolverine aparece, cara, porque os caras libertam ele e ele vem trajado de Arma X. Ele vem com capacete, não exatamente capacete, mas um visor, veio cheio de plug e ele volta a matar. Sim, não é um filme da Marvel, é um filme da Fox, então tem sangue pra caralho, cara. Pelo menos é a sequência. Passado isso, vamos considerar que o Wolverine ele fez uma ponta de luxo estilo Homem-Aranha no Guerra Civil. Passado isso, a Mística assume a sua condição de líder involuntária, é o que todo mundo gosta de contar nas suas histórias, e aí eles vão lá pro que pega pra capar com o Apocalipse e seus 4 cavaleiros. Tempestade, Psylocke, Anjo que vira Arcanjo e Magneto. A parada é muito legal, a introdução do Mercúrio, a reintrodução do Mercúrio, que ele volta pra salvar os X-Men antes deles serem capturados, porque explode mais uma vez a mansão. Mas a sequência em que ele aparece, eles conseguiram melhorar aquela sequência da prisão e fizeram uma trilha muito bala. É anos 80 total. A terceira referência é quando a Fênix manifesta o poder. Sim, é Jean Grey, o Charles diz pra ela: tu é pau-ferro, vai lá, teu potencial é foda pra caralho. E aí tu vê, cara, que o Bryan Singer ele fez dever de casa. Eu pulei uma referência, o duelo mental. Pela primeira vez nós vemos o Xavier finalmente usando os seus poderes e enfrentando o Apocalipse onde ele tem mais poder. E isso tem um valor muito grande. Toda a questão do poder do Xavier é crucial dentro do filme. Não entregando mais nada, eu acho que esses são os 3 pontos que eu queria falar. Volto a dizer para vocês, Bryan Singer ele acertou a mão, com um grande estilo. Não teve tanto hype quanto o Dias do Futuro Esquecido, porque a história do Apocalipse ela é dos anos 90, mas ela não é uma inovação em matéria de história em quadrinhos. Outra coisa,
Psylocke e Tempestade, eu vi que a mídia lá fora comentou que elas estavam sendo coadjuvantes de luxo e tal. Elas têm um destaque. O destaque ele ficou mais equilibrado, digamos assim, para personagens secundários. Ficou muito bom. Então, deixem de mimimi e curtam, porque as duas atrizes ficaram muito bem. E como nem tudo são flores, nós não podemos deixar de registrar o nosso pesar na perda de um grande desenhista, um grande artista que ganhou notoriedade quando foi lançado a minissérie da DC chamada Nova Fronteira, que aqui inclusive saiu, a Panini lançou em 2 belíssimos volumes, e 2 não, eu acredito que tenha sido mais, perdão, depois vai aparecer a correção aqui. Mas inclusive gerou uma animação homônima de falecimento de Darwin Cook. O rapaz tinha 54 anos, e gerou até um pouco de mistério, porque uma hora se sabia que ele estava combatendo câncer em paliativos e outra hora já estava anunciando a morte. Então depois infelizmente foi confirmado que ele realmente veio a falecer. Fica aqui a nossa homenagem, o nosso pesar. Se vocês não conhecem, ele também desenhou e escreveu junto com o Ed Brubaker a nova série da Catwoman no início dos anos 2000. O seu primeiro trabalho para DC foi Batman Ego. E para quem não sabe, ele é o criador da abertura de Batman do Futuro. Nosso endereço você já sabe, se não sabe é só copiar o link aqui embaixo. Por favor, deixem suas notícias, o que vocês gostariam de assistir, suas críticas, suas sugestões. E você já sabe, Nerdice Debate, Bancada República, um abraço.